bem-vindo ao podcast Por Trás dos Números. Olha, hoje nós vamos falar sobre a nossa dificuldade de guardar dinheiro para a aposentadoria, viu? E aquela sensação que a gente fica ali sempre de conflito, uma sensação desagradável mesmo, ansiosa, né? A gente fica aí nesse padrão de ansiedade quando a gente pensa que a gente deveria estar guardando dinheiro para nossa aposentadoria e não estamos. Então, ainda que a gente saiba que precisa fazer isso para cuidar dessa nossa nova fase de vida que vai acontecer lá na frente, a gente não consegue fazer, né? Então, vamos entender pelo olhar da psicologia o que está acontecendo aí que a gente não consegue dar esse passo. E para você que está chegando aí agora e que de repente não está entendendo onde é que você está caindo, né? Deixa eu explicar para você o que é que nós fazemos por aqui e quem sou eu. Eu sou a Adriana Rodrigues, sou psicóloga, idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. Te convido a conhecer mais o Instituto. Dá uma entradinha lá no nosso site www.psicologiaedinheiro. Lá você vai entender um pouquinho mais o que é que a gente faz. O nosso foco é dentro da psicologia do dinheiro. A gente faz treinamentos para psicólogos, para trabalhar com esse tema dentro da clínica. Assim como também a gente tem o programa Autodescoberta Financeira, que é justamente para a gente poder olhar todo mundo, né? Olhar para a própria relação com o dinheiro, para a história que a vida, né, foi nos fazendo ali tecer, construir em torno do dinheiro e o quanto que isso nos afeta e dificulta muitas vezes a nossa gestão financeira hoje de uma forma adequada. Mas para além da questão financeira, é muito mais olhar para a nossa relação com o dinheiro. A gestão financeira vai ser uma consequência desses significados psicológicos que a gente vai atribuindo ao dinheiro. E esse espaço aqui do Por Trás dos Números é justamente para a gente poder pensar com calma, com profundidade e com um olhar muito mais humano, né, real, sobre como e por que a gente lida com o dinheiro da maneira como a gente lida. Então eu convido você a vir junto e a refletir comigo para a gente poder explorar aí novas perspectivas e enxergar através da lente da psicologia do dinheiro o que muitas vezes fica oculto aí por trás dos números. Então, bora lá para alguns pontos de reflexão sobre essa nossa dificuldade de guardar dinheiro para a aposentadoria. Da onde surgiu a ideia da gente falar sobre isso aqui também, né? Esse ano eu ministrei várias palestras em órgãos públicos falando sobre os aspectos psicológicos da gestão financeira pensando a aposentadoria, né? E esse é um tema que há muitos anos chama minha atenção porque na Câmara dos Deputados, eu sou servidora pública da Câmara, né? Eu já acompanhei inúmeras turmas de preparação para a aposentadoria e sei o quanto que esse é um tópico sensível e desafiador, independente de quanto dinheiro a pessoa tem. É claro que quando a pessoa tem uma renda mais baixa, é ainda mais desafiador, né? Mas mesmo pessoas com alta renda podem ter grandes desafios, geralmente tem, nessa gestão pensando a aposentadoria. Então, a verdade, gente, é que a gente deveria guardar dinheiro para aposentadoria, aquela época da vida, né, que a gente quer parar de trabalhar ou pelo menos a gente quer diminuir o ritmo de trabalho. E também assim, né, muitas vezes é poder ter a liberdade de escolher lá na frente se a gente quer continuar trabalhando, se a gente quer diminuir o ritmo, né, ou se a gente não quer mais trabalhar. A gente quer pelo menos ter essa possibilidade de construir essa alternativa, né? A verdade é que a gente sabe que deveria estar guardando dinheiro para aposentadoria. Aposentadoria, né? O que é aposentadoria, né, Adriana? Muitas pessoas falam assim, eu nem vou ter mais aposentadoria, eu não quero parar de trabalhar, eu amo o que eu faço, eu não quero parar de trabalhar. Mas a gente quer pelo menos ter a possibilidade de, lá no futuro, poder diminuir o ritmo. E lá no futuro, se a gente quiser também parar de trabalhar. Hoje, com a energia que a gente tem hoje, com a idade que a gente tem hoje, no contexto que a gente está inserido, às vezes a gente vai olhar e falar assim, eu quero muito continuar trabalhando, fazendo isso que eu estou fazendo. Mas daqui a 20, 30, 40 anos, talvez você tenha uma ideia completamente diferente, né? Então, para você ter a liberdade de escolher lá na frente, você precisaria estar guardando dinheiro agora para isso, né? Mas a gente não guarda. A verdade é essa, né? A grande maioria das pessoas não guardam ou não guardam da quantidade que deveriam guardar. E não é que a gente tá, assim, indiferente a essa realidade de precisar guardar o dinheiro, né? Tanto é que, geralmente, eu escuto as pessoas falando, né? O quanto que elas estão preocupadas por não estarem fazendo essa reserva, o quanto que elas têm medo do futuro, né? Porque elas sabem que é um risco, né, o fato de não estarem guardando, e o quanto que elas gostariam de ser mais disciplinadas, e geralmente essa palavra, né, que as pessoas trazem, o quanto que eu gostaria de ser mais disciplinada, ter mais disciplina para poder guardar. Agora, a verdade, gente, é que guardar dinheiro para a aposentadoria
toca em muitas outras camadas, né? Então, passa também pelo medo de envelhecer, a vergonha de não dar conta, muitas vezes, desse futuro, né? Ou mesmo de agora, né? De poder cuidar essa realidade do futuro. Passa também pela angústia, muitas vezes, de imaginar esse futuro sem proteção. Então, isso gera uma angústia, gera uma ansiedade. Então, pensar sobre esse futuro é também ansiogênico. E passa pelo nosso medo também, muitas vezes, de envelhecer. Bem, e aqui teriam outras camadas também, viu? Então, pensar a aposentadoria está longe de ser algo racional. É emocional, é psicológico, é existencial, sabe? Mas bora lá também pensar, por que é tão difícil, então, a gente sabendo, né, que a gente precisaria guardar, por que é tão difícil a gente guardar esse dinheiro para o futuro se a gente sabe que precisa guardar, né? Olha, não é falta de vontade, não é falta de inteligência, não é nada disso, tá? E eu tô falando isso porque muitas vezes eu escuto as pessoas falando, né, que elas se sentem burras, ignorantes, porque elas não conseguem fazer isso e elas acreditam que tá todo mundo fazendo, né? E que a gente vai ver que não tá todo mundo fazendo. Mas por que a gente não faz? Eu vou trazer alguns pontos aqui pra gente colocar aqui na mesa. Uma das coisas é a gente não tem clareza e a gente precisa muito ter clareza quando a gente pensa na aposentadoria. E de clareza de quê, Adriana, que a gente não tem? A gente não sabe quanto que a gente deveria guardar por mês, por exemplo, para ter uma aposentadoria saudável, viável, sabe? Quanto por mês eu deveria guardar? Tirar todos os meses ali da minha renda e falar, isso aqui é para minha aposentadoria. Será que R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000? Quanto é, né? Eu não sei. Realmente, assim, colocar no papel. Quanto que eu deveria acumular? Quanto que é o suficiente, o ideal que eu deveria acumular nessa fase, né, que a gente está acumulando para depois a gente poder usufruir lá na aposentadoria? Esse número é um grande ponto de interrogação para a maioria das pessoas, né? E sabe, gente, esses números não são assim tão simplesinhos de serem calculados mesmo, né? Algumas pessoas falam assim, mas basta colocar na internet, dar um Google ali que vai aparecer tudo que você tem que fazer. Você já tentou fazer isso? Faz isso aí para você ver. Não tá tão claro, sabe? A legislação não é tão clara. Tem regras de transição, então a gente não sabe direito, né, quanto que a gente já tem para se aposentar, ou porque a gente já contribuiu ali para o INSS, ou porque a gente é servidor público e está ali contribuindo com o RPPS, ou já tem uma previdência privada, né? São tantos elementos, tantas facetas, que é difícil ter essa clareza da informação. E quando a gente não tem essa clareza, ainda mais, a gente não consegue engajar para ser fiel a esse valor que a gente vai colocar, porque é dar um tiro no escuro, né? É como se a gente entrasse num quarto que tá com a luz apagada, que a gente nunca entrou, então a gente não sabe direito como se movimentar ali dentro. É mais ou menos a mesma coisa, né? Como é que eu vou guardar dinheiro para o futuro se eu não sei quanto? Se eu não sei quanto que é o suficiente, né? Então isso é um fator, é um dos fatores. Um outro fator também que dificulta a gente a se engajar para guardar esse dinheiro para o futuro é a falta de organização financeira atual. Uma coisa é eu saber como que eu tenho que chegar lá na frente. Então, qual é o montante que eu tenho que juntar? É saber quanto que eu teria que juntar por mês. Outra coisa é falar, esse tanto que eu deveria juntar por mês cabe no meu orçamento hoje? A gente não tem essa organização financeira muitas vezes, né? A gente não sabe direito como é que a nossa vida financeira está organizada. Por que a gente não sabe? Porque a gente tem muito receio, às vezes, de fazer o orçamento, a gente não tem educação financeira. Aqui é um pouco, entre aspas, mais simples. Se a gente der um Google, a gente vai ver uma série de vídeos, de informação, de manuais explicando como fazer a gestão financeira. Mas a gente não faz, é igual dieta, né? A gente sabe o que tem que comer, mas a gente não come. Por quê, gente? Porque aqui também tem uma questão séria, uma questão profunda emocional. A nossa relação com o dinheiro e a nossa relação com o fazer o orçamento, que passa pelo viés psicológico, emocional, sim. Então aqui a gente já precisaria dar uma paradinha para a gente entender um pouco mais. Não é o caso desse episódio, mas só para a gente poder dizer que essa falta de organização financeira deixa a gente também no limbo. Então a gente não sabe se pode, se não pode. E a gente muitas vezes tem essa sensação de que está faltando dinheiro. Às vezes porque está faltando mesmo, a gente está com pouca grana, para as necessidades, mas muitas vezes essas necessidades estão, como é que eu posso dizer, elas estão muito acentuadas, né?
porque elas estão desconectadas muitas vezes daquilo que realmente é importante para você. Então, a gente pode ir levando a vida, né, adotando e aumentando o padrão de vida de uma forma desorganizada, de uma forma desconectada daquilo que nos faria bem. E aí, protelando coisas que são importantes, como uma reserva para a aposentadoria. Então, quando a gente sente, só voltando aqui, que eu abro parênteses, né? Só voltando aqui, quando a gente se sente sem dinheiro, com pouca grana, né? Aí o nosso cérebro vai fazer o quê? Se eu não tenho dinheiro para agora, como é que eu vou ter dinheiro para o futuro? Não tem lógica, né? Então, a gente não guarda dinheiro para o futuro. Então, a gente vai precisar também pensar nessa organização financeira atual. Tem um outro ponto também que eu quero chamar a atenção e que a gente geralmente fala pouco. É o nosso sistema socioeconômico, tá? Porque ele jogou no colo do indivíduo uma responsabilidade para lidar sozinho com a aposentadoria. É como pegaram assim e falaram para a gente, ó, tá aqui, você não pode mais depender do sistema público e você tem que se virar sozinho. Tem a máxima aí, né? Você tem que ser um empreendedor de você mesmo, né? Você precisa aguentar os riscos. E se você falhar, ó, a culpa é sua, só sua, né? Minha máxima culpa. É desleal, é horrível isso, porque fizeram e fazem isso o tempo inteiro, trazendo para a responsabilidade do indivíduo, sem dar suporte, apoio, sem explicar, sem dar uma boa educação financeira, sem explicar sobre os aspectos emocionais, sem explicar e sem ajudar com aquilo que é necessário, porque nós temos uma psicologia, uma psique que dificulta pensar no futuro, sabe? Então, chega a ser perverso quando a gente coloca só na mão do indivíduo essa realidade. E aí, quando a gente se vê solitário nessa realidade, né, que foi individualizada, a gente se vê sozinho e sem a falta de conhecimento. E isso paralisa, porque isso traz insegurança, traz medo. E aí, frente a essa insegurança e o medo, a gente também paralisa. Então, só para a gente entender aqui, até agora, alguns elementos que eu trouxe, né? Por que a gente não guarda dinheiro para o futuro? Porque a gente não tem clareza do quanto eu preciso e, né, qual é o montante e o valor mês. A gente não tem clareza da realidade financeira que a gente está hoje e a gente se paralisa, né? A gente paralisa aí frente à nossa insegurança e ao nosso medo, porque estamos sozinhos para tomar tantas decisões e nos sentimos incapazes para tomar porque não temos o conhecimento adequado e as habilidades e atitudes necessárias para dar os passos que a gente precisaria dar. Tem mais um elemento aqui, né? Teriam outros, mas vou pensar mais um elemento aqui que dificulta a gente guardar o dinheiro, né? O nosso cérebro, ele evoluiu numa lógica de sobrevivência imediata. Por isso, a gente valoriza muito mais o presente do que o futuro. Então, guardar R$200 hoje dói muito mais do que imaginar que vai faltar R$1.500 no futuro, né? Porque a gente não se conecta emocionalmente com o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. O nosso cérebro não foi preparado para isso. E por falar pensar isso para o futuro, né? Você sabia que a gente trata esse nosso eu do futuro, né? Por exemplo, a Adriana daqui a 20, 30 anos, como uma total desconhecida para nós mesmos, né? Então você que é Ana, Maria, José, você quando olha para você daqui a 20, 30 anos, você não se identifica, você não tem empatia por aquele eu do futuro, né? Você trata ele como desconhecido. E isso, gente, tem um experimento muito bacana que eles fizeram com ressonância magnética para ver essa atividade cerebral enquanto os participantes dessa pesquisa, né, pensavam em si mesmos e pensavam nos outros. E o que eles perceberam, né? Que quando essa pessoa pensava no eu futuro dela, essa região cerebral ativada era muito diferente da região ativada quando ele pensava nele. Essa região ativada quando ele pensava nele no futuro era a mesma região ativada quando ele via uma pessoa desconhecida. Ou seja, quando nós encontramos alguém desconhecido, pensa um vizinho muito distante que a gente não sabe nada sobre ele, geralmente a gente não é empático com essa pessoa, porque a gente não a conhece. Se a gente pensar assim, quando a gente vai fazer uma doação, geralmente quando a gente sabe a cara da organização que a gente está doando, ou para aquela criança, para aquele idoso, para aquela situação específica, né?
A gente é muito mais sensível quando a gente conhece a história daquela pessoa, a gente fica muito mais empático e a nossa doação é maior. Quando a gente não conhece, é muito mais fácil, inclusive, a gente não doar, porque a gente não conhece a realidade daquelas pessoas. Então, é isso. Nós somos pouco empáticos com o nosso eu do futuro e a ressonância magnética mostra isso. Então, a gente já entendeu aqui esses vários elementos, né? E olha, eu peguei alguns só. Vários elementos que compõem a nossa dificuldade de guardar dinheiro para o futuro. Olha como é desafiador mesmo, não é fácil, tá, gente? Então, se você tá daí pensando, ai meu Deus, eu tô toda errada, não, tenha claro que não é simples mesmo não, tá? Tanto é que numa pesquisa feita pela Ambima, né, apenas 2 pessoas, em 10 pessoas, apenas 2 fazem reserva para a aposentadoria. Então, olha como é difícil mesmo, não é simples, tá? No entanto, aqui a gente também não pode ficar, né, preso na coisa difícil e pronto, então a gente não vai fazer. Não. É importante que a gente saiba que realmente é difícil, que realmente é complexo, que tem um cérebro, que tem a nossa falta de organização, que tem vários elementos ainda aqui desse cérebro que eu vou falar para vocês, mas que a gente precisa se empenhar para poder fazer esses aportes, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer, então, para a coisa dar certo. Não é falta de disciplina, simplesmente, né? Essa é uma visão um pouco ingênua, né? Mas requer mesmo da gente aqui algumas estratégias mesmo, tá? Então, vamos lá. Uma das coisas importantes aqui é a gente não se isolar, tá? Porque quando a gente não faz esses aportes para a aposentadoria, a gente acaba ficando com vergonha. A gente tem a sensação de que está fazendo uma coisa errada, né? A gente sabe que isso não é bom. Então, e a gente tem ainda a sensação que está todo mundo fazendo, mas a gente viu pela estatística, 2 em cada 10, não está todo mundo fazendo, né? Então, isso acaba fazendo o quê? Com que a gente não fale com as pessoas sobre isso. A gente se isola, a gente fica meio solitário. E a gente viu também que essa posição de se sentir só, né? Ela paralisa, né? A sensação de se sentir só, solitário. Pensa um bando, nós somos seres de bando, né? Nós somos seres de bando, somos mamíferos, somos seres de bando. Biologicamente, nós somos seres interdependentes. Então, pensa assim, olha, eu às vezes visualizo assim, uma manada de elefante e um elefante andando sozinho. Aquele elefante que está andando sozinho, que está solitário, ele está em risco em relação a quem está no bando, que o bando protege, né? Então, quando a gente se isola, a gente fica como esse elefante ali. Então, o que a gente precisa é voltar para o bando, é se sentir parte. Então, conversar, sabe? Para que a vergonha ou a culpa não nos paralise. E a falta de conhecimento, porque em grupo a gente também vai aprender. Nós vamos perguntar para as pessoas como é que elas estão fazendo. A gente vai entender quais são as formas que a gente tem de fazer essas reservas da melhor forma possível. Que estratégias essas pessoas estão usando. Como que elas podem te ajudar. Como você pode ajudá-las, né? Então, esse grupo, esse envolvimento com o grupo é importante, tá? O nosso sistema socioeconômico nos isola, tá? Ele quer que a gente se individualize cada vez mais. Isso é contra a nossa biologia e eu tenho batido muito na tecla em relação a isso. Então, o que nós temos que fazer? Sabendo disso, a gente precisa voltar para o bando, né? Se encontrar com as pessoas, conversar sobre isso, romper o tabu que tem em torno do dinheiro, criar um senso crítico mesmo em relação a isso, né? E descobrir as melhores estratégias que funcionam pra gente. Vou dar algumas aqui, tá bom? E participar desses espaços e de lugares e de pessoas que são acolhedoras, que vão realmente contribuir com a gente, que é sem crítica, assim, sem autocrítica, aquela crítica ruim, aquele chicote na mão, não. Que nos outros episódios você já deve ter visto. Toda hora eu falo o quê? De autogentileza, autocompaixão. É nesse cenário que a gente aprende melhor, tá? Não no cenário aí de chicote na mão. Bem, então, esse é um outro passo, né? Esse olhar com gentileza, né? Com autogentileza, porque a ansiedade que a gente sente, e esse aqui é um ponto importante também, viu, gente? A ansiedade, nesse cenário, ela é um sinal não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de sanidade, né? Porque é um sinal que você está contestando, que você está dizendo, olha, essa forma como a gente está funcionando como sociedade me adoece, não é boa para mim. Me deixa insegura, me deixa preocupada, né? Me deixa sozinha, me deixa hiperresponsabilizada por uma coisa que não tem como eu me responsabilizar sozinha.
Então, sim, a sua ansiedade muitas vezes é prova de sanidade mental. No entanto, a gente sabe que a gente precisa cuidar da ansiedade para que ela não nos faça mal, né? Mas ela é um sinal de que você está pensando certo, você está vendo um mundo que está ruim, que está distorcido. Então, a gente precisa tomar consciência do que a nossa ansiedade também está nos mostrando e não nos culpabilizar porque estamos ansiosos. Esse é um outro elemento muito importante, né? E pensando na autogentileza, o que a gente vai fazer? É ter pequenos rituais de autocuidado. Porque assim o nosso sistema nervoso vai receber uma informação que você não está em perigo, que você está em segurança. Porque nenhum animal que está em segurança vai ter tempo para o autocuidado. Ele quer o quê? Lutar, fugir, né? Ou congelar. Tá bom? Então, a gente vai fazer esses pequenos espaços de autocuidado. Então, seja dormir bem, comer bem, fazer exercícios de respiração, atividade física. Tudo isso mostra para o nosso sistema nervoso que nós estamos bem, tá? Além do que? De diminuir a sobrecarga mental. Porque uma vez que o meu sistema nervoso perceba que eu estou bem, eu não preciso ficar com uma sobrecarga mental, como se eu tivesse 10 janelinhas do meu computador aberta, né? Porque agora eu posso ficar mais tranquilo para tomar as melhores decisões financeiras. Sim, quando a gente está sobrecarregado mentalmente, porque o nosso sistema nervoso está entendendo que a gente está em perigo, tá olhando, falando que está fazendo a coisa errada, isso aqui vai te trazer um perigo muito grande, aí a gente fica só com esse sistema de alerta ligado no nosso cérebro. O que ele faz? Ele cria uma sobrecarga mental, o foco vai ser só olhar para aquilo ali, não vai conseguir olhar para mais nada, a gente perde o poder de boas escolhas, de criatividade, de tomar boas decisões financeiras. Então, o autocuidado nos ajuda a regular as nossas emoções, e é isso uma coisa que a gente vai precisar aprender a fazer, a autorregulação emocional, para que a gente possa, então, diminuir essa sobrecarga mental e poder fazer melhores decisões financeiras. Percebe como uma coisa está ligadinha na outra? Gente, esse autocuidado também a gente pode ter aí, micro gestos de poupança. Então, guardar uma pequena quantia, por exemplo, R$10 por semana, sabe? Para o seu eu do futuro, é como dizer assim, eu do futuro, você existe, tá? Eu existo no futuro. Então, guardar pequenas somas, porque às vezes a condição financeira agora não permite guardar uma soma maior, né? Ou você ainda não fez ali aquela organização financeira que você precisa fazer para poder redimensionar os seus gastos e abrir espaço para o seu eu do futuro, né? No seu orçamento, que esse é um ponto que precisa de flexibilidade e você vai precisar fazer isso. Olhar para tudo aquilo que a gente levantou de problema, a gente pode olhar agora como é que eu resolvo aquilo, né? Então, eu preciso ter clareza, né? Então, eu preciso ter clareza, eu preciso ir atrás das informações. Quanto que eu preciso juntar? Isso eu posso fazer quando eu estou com aquele grupo, com aquelas pessoas, buscar pessoas que saibam dessas informações. Pode ser um profissional qualificado para me dar essas informações, como um advogado previdenciário, uma planejadora ou um planejador financeiro, um contador ou contadora, né? Para poder buscar essas informações qualificadas, conversando com pessoas, com amigos que já foram atrás também, para poder entender o que a gente deveria fazer, mas ter essa noção, essa clareza do quanto por mês eu deveria guardar, pensando esse montante que eu vou precisar juntar para ter uma aposentadoria mais tranquila para mim. Vou precisar fazer o quê? Aquela organização hoje do meu orçamento. Olhar de fato, com sinceridade, com verdade, sem chicote na mão. Como é que está a minha realidade hoje? Para onde meu dinheiro está indo? Quais são os ralos que eu tenho? Né? Onde eu posso remanejar aqui o meu orçamento para ter dinheiro para eu guardar para o futuro? Né? Então, são escolhas. Eu sei que não são escolhas simples, mas são escolhas necessárias, tá? E aqui vai uma dica muito importante, né? Porque eu estou falando de guardar dinheiro para o eu do futuro, mas lembra que a gente falou lá que se a gente não tiver empatia com o nosso eu do futuro, a gente não vai conseguir guardar o dinheiro? Então vamos pensar como é que a gente pode aumentar então a nossa empatia, a nossa conexão com esse nosso eu do futuro. E aqui mais uma vez, lembra que eu falei que tinha aquela pesquisa, né? Pois é, o mesmo autor daquela pesquisa fez mais experimentos, né? Para poder falar assim, como é que a gente faz então para as pessoas aumentarem a conexão com o eu do futuro dela? Porque isso, gente, é no campo das finanças, mas vamos pensar até mesmo nas questões climáticas, né? Se nós, como humanidade, não nos conectarmos com o nosso futuro, a gente está vendo o que está acontecendo hoje com a questão do clima.
né? Então, é um risco muito grande. Então, a gente precisa realmente medir não, né? Empenhar esforços para a gente aprender estratégias de aumentar essa nossa conexão com o nosso eu do futuro. E o que eles fizeram, gente? Para testar mesmo, né, essa conexão com o nosso eu do futuro, eles fizeram uma imersão, assim, com realidade virtual. Então, eles fizeram as pessoas colocarem aquele óculos 3D, entrarem em um espaço, então, de realidade virtual, em que elas estavam envelhecidas. Então, elas caminhavam pela sala, sentiam ali todo o corpo como se estivessem mais envelhecidas. E quando elas olhavam no espelho nessa sala, elas se viam literalmente mais envelhecidas, né? Então, um grupo passou por essa realidade virtual e o outro grupo não passou por essa realidade virtual. E o que eles viram? Que as pessoas que passaram, né, que experimentaram esse avatar delas mais envelhecidas, elas simplesmente passaram a guardar o dobro da quantia de dinheiro. Exatamente. Então, participantes que foram expostos à imagem do seu eu do futuro colocaram, em média, o dobro da quantia de dinheiro em uma conta de poupança, em comparação com o grupo de controle. Adriana, mas eu não tenho uma sala de realidade virtual, não tenho óculos 3D. Como é que a gente pode fazer, então, para a gente se conectar com o nosso eu do futuro? Gente, tem uma coisa que eu fiz. Nas palestras eu sempre mostro a minha fotinho lá também. Na roda de conversa que eu fiz agora recente com os psicólogos, eu mostrei essa fotinho também. Vamos pegar um aplicativo desse que tem no nosso celular, que envelhece as pessoas, sabe? Coloca uma foto sua lá, pede para ele envelhecer. Aí você coloca essa foto sua em alguns lugares estratégicos para você, principalmente quando você for fazer seu orçamento, dá sempre uma olhadinha ali pro seu eu do futuro, troca uma ideia com ela, sabe? Com essa pessoa do eu do futuro, que é você, né? Com você no futuro. Manda uma mensagem para ela, fecha os olhos um pouquinho, imagina o que ela estaria te dizendo neste momento, sabe? Fazer essa imagem aumenta a sua conexão com o seu eu do futuro, porque você vai se ver mais envelhecido. Segundo, essa conversa, mesmo que imaginando, aumenta a sua conexão com o eu do futuro. Escrevendo para o seu eu do futuro uma cartinha, uma frase, aumenta a sua empatia e sua conexão. Então imagina, toda vez que você parar for fazer seu orçamento, dá uma olhadinha na fotinho, manda uma mensagem para o eu do futuro, faz uma visualização do seu eu do futuro te respondendo. Você está aumentando a sua conexão com ele. Ainda assim, nós somos seres humanos e no nosso modo humano de ser, nós vamos dar umas belas escorregadas, né? Porque nós temos uma série de vieses cognitivos, nós temos os nossos padrões na forma de lidar com o dinheiro. Nós estamos num mundo que muitas vezes é caótico, que nos estressa, e se um dia a gente estiver mais estressado que no outro, mais triste, porque as nossas emoções influenciam as nossas escolhas, a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente imaginou. Então, a gente precisa automatizar o processo para a gente não gastar energia com isso ou contar com a nossa boa fé, eu vou até dizer isso, do futuro, que pode ser a semana que vem, ou amanhã, ou no mês que vem, para fazer esses aportes para o nosso eu do futuro. Uma vez que a gente estabelece o valor que a gente vai guardar para o eu do futuro, faça com que isso saia imediatamente da sua conta assim que o dinheiro entra na sua conta. Caiu o salário, caiu o seu prolabore na sua conta, você naquele mesmo momento já está automatizado. Todo dia 10 vai sair da minha conta X reais e vai para tal local, para tal aplicação que eu já escolhi, e já coloca isso automatizado para você nem pensar nisso. Você já vai considerar a sua renda menos o valor que você guardou para o futuro. É só o que sobrou disso é que você vai organizar as suas outras escolhas financeiras para você priorizar, cuidar do eu do futuro. Porque se você esperar sobrar dinheiro para fazer isso, você não vai fazer. E se você não automatizar, todos os meses você vai correr o risco de não fazer isso. Fez sentido isso por aí, meus amigos? Me contem, né? O que eu estou falando não é para desesperar ninguém, mas para que a gente tenha consciência da forma como a gente funciona como humanos, como o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, os fatores ligados à nossa mesma existência, né? Que entra aí num aspecto também da filosofia, que são muito significativos na nossa tomada de decisão, na forma como a gente lida com o dinheiro.
Então, de posse dessas informações, conhecendo mais isso, vamos colocar isso a nosso favor, ok? E para que a gente possa cuidar bem da gente hoje e também da gente no futuro. Então, para encerrar nosso podcast hoje, esse áudio, para aí um pouquinho, respira, toma um tempo, dá uma pausada rapidinho aqui no podcast e volta, porque eu tenho uma mensagem importante para você. E diga uma mensagem para o seu eu do futuro. Aquilo que o seu eu do futuro vai gostar de ouvir neste momento do seu compromisso com ele. Dá um pause e faz isso aí agora. E bom, muito bem. Ainda bem que você fez isso, viu? Porque isso é importante e você vai fazer isso com mais frequência. Da hora, dá uma conectada com o seu eu do futuro, viu? E meus amigos, se esse episódio mexeu aí com você, eu quero te convidar para entrar na lista de espera do PAF, Programa Autodescoberta Financeira. Que lá no PAF, que é um programa criado por mim, no Instituto Psicologia e Dinheiro, a gente tem esse espaço privilegiado de conversa sobre esses temas, sempre olhando muito para o nosso aspecto emocional. A gente vai fazer um processo de descoberta, de autodescoberta, sobre a forma como a gente lida com o dinheiro e a função que o dinheiro tem ocupado na nossa vida. Além, é claro, quando a gente vai fazer o nosso orçamento, a gente vai olhar justamente para isso, o significado que o dinheiro está expressando ali no nosso orçamento, porque um orçamento desajustado é simplesmente um sinal de que algumas coisas precisam ser vistas, né? Então vem, porque o PAF é um lugar qualificado de acolhimento em grupo, em que a gente aprende junto, a gente se apoia e a gente caminha junto. Então te espero lá, entra na lista de espera, que logo a gente já tem uma turma agora em fevereiro do ano que vem. E quem está na lista de espera, no dia 18 de dezembro, nós vamos fazer a pré-venda do PAF com um preço super promocional, ou seja, com um bom desconto no percentual que a gente nunca deu antes, mas que a gente vai dar para quem comprar agora no dia 18 de dezembro, tá bom? Depois a gente tem a oportunidade de comprar, Adriana? Tem, claro, em janeiro você vai ter a oportunidade também de comprar o PAF, mas aí no preço cheio dele, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.